O reality show da VTube trouxe uma verdade sobre o Brasil que todo mundo já sabia. Humilhar trabalhador deu e sempre dará views aqui no Brasil. Vamos assistir um vídeo do Hugo, aqui do canal Filosofia Infinita, comentando um pouco sobre esse caso, que pra mim tem camadas ali de análise que a gente pode fazer. Vamos lá. E quando eu acho que eu já vi de tudo, a sociedade brasileira ela me surpreende muito. A VTube, que foi por um tempo, eu acho, né, uma das maiores influenciadoras aí de adolescente, de jovem do Brasil, participante do Big Brother Brasil, e ela lançou, né, acho que a maioria de vocês devem ter visto, um reality show na casa dela chamado As Patroas, em que basicamente ela pegou todos os seus funcionários, uma dezena de funcionários, então você tem, se não me engano, 6 babás, motorista, governanta, assim, é uma estrutura gigantesca para ela, o seu marido e, se não me engano, os 3 filhos, né, que ela possui. E ela fez uma grande dinâmica, uma gincana ali e estava postando isso, acho que ela deu tanto azar que ela chegou a postar apenas um único episódio, viu a repercussão extremamente negativa, o Ministério Público do Trabalho abriu uma investigação. Sim, ela postou um vídeo e aí ela apagou o vídeo, né? Se retratou mais ou menos e depois ela acabou apagando o perfil dela, né? Ela bloqueou o perfil dela, né? Enfim. Teve essa autuação do Ministério do Trabalho, né? Não sei se tem a ver alguma coisa ou outra sobre ela ter apagado o perfil dela por conta da atuação do MP, né? Mas agora acho que ela retornou, mas, né, um vídeo de desculpas ali e tudo mais, mas não fez questão de se explicar muito, né? E não falou muito mais sobre isso, né? Fingiu que não aconteceu. Mas a gente sabe vai dar nada, né? Depois eu vou falar sobre isso. Eu quero comentar como que esse caso ele revela a estrutura da sociedade brasileira. Ele conversa exatamente com coisas que sociólogos brasileiros como Gessé Souza fala há décadas. Então, vamos trocar essa ideia. Meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal que é o Filosofia Infinita. A gente fala de vários temas da sociedade, religião, filosofia, política, consumo, sociedade. Seja bem-vindo. E se você está chegando a primeira vez aqui no meu canal, o meu nome é Lucas, eu sou psicólogo clínico. Faço aqui no meu canal alguns reacts de outros vídeos de outros criadores para a gente poder comentar sobre algumas situações, tudo que eu acho pertinente sobre sociedade, psicologia, enfim, o que eu achar que seja interessante, que eu tenha alguma coisa para contribuir. Vamos voltar aqui pro vídeo. Vou colocar um trecho aqui, pessoal, do vídeo, o anúncio lógico, o perfil dela chegou a cair, o perfil do marido dela também, o Eliezer, já voltaram, né, ela já fez o meia-culpa ali, falou que na verdade era uma grande provocação, a gente vai ver, mas primeiro vamos dar uma olhada aqui no anúncio, né, que ela faz. Bem-vinda às patroas! Que bonito esse layout que ele fez, que eu achei bem legal. Acho que eu tenho que fazer um assim também pra mim fazer os reacts, acho que ia ficar mais legal, né? Olha a quantidade de gente, né? Assistindo em casa, esse aqui é o reality literalmente da nossa casa, que aqui não somos nós que mandamos, quem manda são elas! Já vou começar respondendo as perguntas que vocês mais me fizeram. Aí aqui, eu acho que eu não vou colocar esse vídeo inteiro, tem 2 minutos, mas eu vou mostrar só, assim, qual é o teor disso aqui, né? Então, ela que o marido dela tá ali, todos os funcionários, olha a quantidade de gente, né, pessoal? E aí ela fala que tem um prêmio ali de R$20 mil para o vencedor final desse reality. Então a ideia central era o quê? Eu vou fazer várias gincanas, vários desafios aqui, e cada desafio vai valer uma pontuação, vai valer dinheiro, vai valer alguma coisa ou outra, e no final, né, a pessoa que tiver mais ponto é a grande vencedora, né? E pra te ver, né, que eu também me espantei quando eu vi a primeira vez esse vídeo, né, da quantidade de funcionários, né, são muitos funcionários que trabalham para eles, né, então mostra, assim, o nível de renda que eles têm, né, porque só para bancar tudo aquilo ali de colaboradores dentro da casa deles, né, eles têm que ter uma renda minimamente alta, né, tem que ser alguém de uma classe, né, mais abastada, né. Aí ele fala, ó, vocês vão acumulando grana, aí você vê que os funcionários, né? E eu tô falando que é uma coisa que elas querem muito, porque é a mesma motinha que a gente tem aqui em casa. Vai dar uma moto elétrica pra elas, ó. Fazer 2 vezes por semana aqui pra você.
Então o projeto da VTube, do seu marido, era que esse reality fosse ao ar, se não me engano, terça e quinta, né? 2 vezes por semana ia ter episódios, né? Então, esse episódio é o desafio do CLT. Deus, cara. O desafio do CLT. Primeiro desafio do CLT. Olha que interessante, né? A gente tem já há algum tempo uma ideia que vem se construindo ao redor das leis de trabalhistas aqui no Brasil, né? Nós passamos por uma reforma trabalhista há alguns anos atrás, né? Isso já ali no governo Temer, isso já deve fazer uns 10 anos já. Já deve fazer quase 10 anos, né? E aqui, enfim, a gente sabe, né? Revogou ali muitas coisas, mudou muitas coisas, né? E que a partir dali nós tivemos uma mudança drástica nas relações de trabalho no Brasil, né? Principalmente de uma onda que nós vemos hoje de uma pejotização, né? Então, trabalhadores que se reconhecem, se veem agora, ou são reconhecidos pelas empresas como outras empresas prestadoras de serviços, né? Uma onda crescente de pessoas abrindo MEIs para poder prestar serviço para outras empresas, né? Trabalham como CLTs, né? Mas não recebem os seus direitos, né? Enquanto trabalhadores e ficam no regime de prestador de serviço, né? E com isso eu percebo também já há alguns anos também como é que eu vou dizer assim, um movimento de como é que eu vou dizer a palavra? Me fugiu a palavra agora. Mas quase de escárnio. Não é essa a palavra que eu queria, né? Mas um movimento de tornar quase que como uma piada a ideia do CLT, né? Então como se o CLT fosse algo ruim, necessariamente, fosse algo pejorativo, essa era a palavra que eu queria, né? Trazendo sempre uma ideia, uma concepção pejorativa pelo regime de trabalho brasileiro, né? Então, se você fosse CLT, se você fosse um trabalhador com carteira assinada, se você é um trabalhador ali que tem seus direitos garantidos, você está numa posição menor, numa posição pior, numa posição, então, até quase desqualificada, né? E aí, colocar, então, o nome do desafio CLT, né? Desafio CLT. Vou pegar os meus funcionários, né? E colocar num jogo, aqui numa atividade, onde eu vou fazer com que eles participem aqui. E o nome disso vai ser leis trabalhistas, né? Olha só. Que interessante, né? É colocar nesse lugar vexatório, né? A ideias de leis de trabalho, né? Ideias de a concepção de direitos trabalhistas, né? Vamos ver quem que vai ganhar esse desafio, beleza? O primeiro desafio é muito simples de entender. A gente tem mais de 1000 moedinhas dessa. Espalhadas pela casa. E vocês terão 10 minutos. Ixi, mas tem vários lugares naquele... Na casa inteira, nesses locais que eu falei. Então, assim, nossa, é constrangedor, né? Eu não preciso nem continuar, porque eu acho que a partir um episódio foi suficiente para derrubarem o Instagram dela e o Ministério Público do Trabalho ir para cima, né? Então, eu acho que eles não derrubaram, tá? Eu acho que eles mesmos, ali o Eliezer e a VTube, eles mesmos desativaram por um tempo os Instagrams, né? Eu vi até um pessoal comentando porque eles estavam perdendo muitos seguidores, eles desativaram, né? Para as pessoas não pararem de seguir eles e depois eles retornaram. Não sei se teve a ver com o Ministério Público. Vocês imaginem, né? Por onde começar, né, pessoal? Primeiro, a gente tem que falar o seguinte, né? Qual que é a tese central aqui que eu quero discutir com vocês? É o seguinte, essa relação de trabalho, isso aqui não é novo, né? Isso aqui não é uma inovação. Ela só ligou a câmera, né? O Gessé Souza, que eu já falei para vocês, o livro tá ali atrás, né? Sociedade, aliás, A Elite do Atraso, né? Ele tem a Ralé do Brasil, Classe Média no Espelho. A grande tese do Gessé Souza é a seguinte: o Brasil, ele nunca superou, digamos assim, a escravidão. Então, as relações da nossa sociedade hoje são relações baseadas no período da escravidão. Então, quando a gente olha a VTube, que tem, se não me engano, são 6 babás. Você tem uma babá para cada filho durante o dia, mais 3, né, à noite.
Você tem motorista, segurança, cozinheiro, governanta, então você tem ali uma dezena de funcionários, né? Quer dizer, para o Gessé Souza, isso aqui, pessoal, é o que é uma função histórica da escravidão, né? Por quê? Porque você tem essa estrutura, isso tem que ficar claro, essa estrutura de tanto funcionário, ela só é possível num país miserável. Porque para você ter essa estrutura nos Estados Unidos, na França, na Austrália, em qualquer país desenvolvido, você tem que ser bilionário. Milionário você talvez não consiga. É bilionário, você tem milhões, assim, 500 milhões de dólares. É que nesses países desenvolvidos, né, isso é interessante, é uma coisa que eu já venho batendo nessa tecla aqui já há algum tempo, quem acompanha aqui o canal sabe que eu falo também, né, disso que é sobre a qualidade do trabalho no Brasil, né? Nós somos um país que passou por um processo de desindustrialização fortíssimo, né? E o que significa um país passar por um processo de desindustrialização? Significa que nós perdemos empregos, perdemos cargos, posições de trabalho que eram mais qualificadas, que por consequente pagavam melhores salários, né? E entramos numa lógica de produção de commodities ali, de produtos, de baixa manufatura, enfim, que faz com que o quê? Com que nós paguemos menos salários para as pessoas. Então os salários da população diminuiu, a qualidade dos salários, né? Bom, se nós temos uma qualidade de salário menor, obviamente, cargos de prestação de serviço tenderão a ter, às vezes, até, enfim, salários um pouco mais atrativos, né? E aí as pessoas vão trabalhar nisso. Em países mais desenvolvidos, né? Então, países europeus, países, enfim, que tem uma indústria mais desenvolvida, né? Para você querer trabalhar, então, num cargo como esse, você tem que receber muito bem. Né? Não é por qualquer meio, 2 salários mínimos, que você vai deixar de trabalhar numa indústria onde você vai ter como é que eu vou dizer assim? Esqueci a palavra, cara. N recursos a mais, né? Como, por exemplo, plano de saúde, vale alimentação, pipipi, popopó, né? Um monte de outros recursos, além do seu salário ser maior, né? Não é por um salário muito baixo que você vai trocar esse trabalho, né? E aqui no Brasil, como a gente recebe um valor muito baixo, né? Basicamente todo mundo no Brasil recebe um salário muito diminuto. Então, trabalhos como esse, posições como essas ainda são muito comuns, né? Porque elas não conseguem competir, né? Com outros trabalhos, né? A gente não tem indústria que normalmente os melhores salários são pagos, né? Então, para serviços, né? De mais complexidade, né? Ou cargos na indústria, né? Faz com que no Brasil esse tipo de trabalho, então trabalhos laborais, né? De trabalho doméstico, de cuidado, enfim, sejam ainda acessíveis, né? Diferentes dos países mais desenvolvidos, né? Que esse tipo de trabalho tende a ter um valor, um custo mais alto, né? Então não é tão acessível a todo mundo aqui, né? Diminuiu um pouco, né? Principalmente depois das mudanças nas leis de trabalho, por exemplo, das empregadas domésticas, né, e tudo mais, mas ainda é muito comum, né, que pessoas de classe média, enfim, classe média baixa, tenham, às vezes, governantas, né, tenham pessoas que trabalham em casa, né, que a gente chama de faxineiras, diaristas, né, enfim, depende do lugar do país, né, mas ainda é muito comum, né, que tenham essas pessoas trabalhando dentro das casas, né. Uma família, assim, tipo um influenciador e tal, não tem como manter isso. Mas no Brasil, um salário mínimo de R$ 1.600 é muito fácil você ter essa estrutura, porque é uma mão de obra super barata. Uhum. Então, pro Gessé Souza, a primeira coisa que a gente tem que discutir aqui é que você tem essa ralé que o Gessé Souza fala, né? Quer dizer, ela não é uma classe pobre, pessoal, por si só. A ralé que o Gessé Souza desenvolve nas suas obras de sociologia é que essa classe ela tem uma função histórica muito clara, que é servir a elite, né? E que a humilhação diária é tipo assim, é um afeto. Ela é da família, aqui a gente é tudo um só. A VTube, inclusive, nessa gincana, tem um trecho que o motorista fala que, perdão da expressão, mas são as falas dele, que ele teve que pegar, né, as moedas
elas estavam escondidas dentro do cesto de lixo do banheiro e ele teve que pegar no meio de bosta. E acho que ele nem até aparece no vídeo, né? Essa cena, assim, pra mim é uma cena constrangedoríssima, né? E eu fico pensando em quem filmou, quem editou, quem teve a concepção da ideia e ainda achou super normal postar isso, né? Que humilhação, né? Uma humilhação do trabalhador, né? Esse lugar, como ele disse, de uma ralé, né? Eu não gosto muito dessa ideia do Gessé Souza, mas vamos levar em consideração isso, né? O que ele tá dizendo para o bem do argumento, né? Do colega Hugo aqui. Um lugar de humilhação, de menor, né? De ser subalterno, né? Mesmo que vocês usem o argumento assim, mas eles consentiram, né? De estar ali, sim. Ok, pode ser que eles tenham consentido mesmo, né? Pode ser que eles não tenham visto ali, os funcionários não tenham visto mal nenhum em fazer isso, até benefício em fazer isso. Pode ser, não estou dizendo que não possa acontecer, pode ser que sim. Mas isso fala, se a gente analisar isso de uma maneira macro, a gente fala de uma estrutura de relação de poder entre patrão e funcionário. Essa que é a grande questão aqui que a gente está analisando. Né? Muito mais do que o que a VTube fez, os seus funcionários concordaram ou não, né? Enfim, mais do que isso, né? Se eles foram pressionados a fazer isso ou não, mais do que isso, eu acho. É a gente poder pensar nas nossas relações de trabalho, relações hierárquicas que nós temos no Brasil, né? De maneira mais ampla, né? De maneira mais abrangente. Essa é a expressão que ele usa. Ele fala, misericórdia, tem moeda no lixo do banheiro cheio de bosta. Dentro do vaso sanitário, dentro do lago. Então, olha que simbologia, né? A gente falar que o reality show da VTube, ele não inova nada, ele mostra o que acontece diariamente. Quer dizer, você tem uma massa ali, uma classe de pessoas que é isso, eles vivem para servir os ricos. É o conforto da elite dos ricos. Então, para mim, essa alegoria é muito interessante, né? O prêmio que eles ganham ali é catar moedinha dentro da privada, do rico. E alguém teve essa ideia que isso era super legal. Antes de avançar para outros argumentos, a VTube ela fala, né, que depois ela se defende. Primeiro eles falam o seguinte, né, que na verdade ela ama os funcionários, que isso tudo foi uma grande provocação contra o fim da escala 6x1. Depois eles fazem um vídeo assim, meu Deus, cara. Totalmente constrangedor, assim, totalmente falso, assim, aquele texto escrito pelo Relações Públicas, né, assim, e dizem que, na verdade, era uma crítica à escala 6x1 e tal, e, é complicado, cara, é complicado. No final, ainda, é de uma, cara, é de uma baixeza, assim, sabe, é constrangedor, uma situação constrangedora. Aliás, a favor do fim da escala 6x1, né, que ela é a favor dos trabalhadores, isso aí era para levantar um debate na sociedade, assim, não cola, né, vamos ser bem sinceros, mas isso aí a justiça vai decidir, o caso, como eu falei, tá no Ministério Público do Trabalho. Outro ponto interessante aqui, que eu acho, esse caso aqui, ele levanta outras discussões, que aconteceu, inclusive, num banco privado, que foi o Itaú. O Itaú, ele teve um caso que eu acho que eu cheguei a comentar aqui de um funcionário que estava mais de 20 anos, eu não lembro se ele era gerente ou alguma coisa assim, do Itaú, e que ele pediu demissão e entrou na justiça por danos, se não me engano, danos morais, e ganhou uma merreca do Itaú, porque ele foi obrigado a fazer dancinha em expediente. Então, ele lá trabalhando, e aí a agência chegou e achou por bem que os funcionários teriam que fazer dancinha de TikTok, fazer um conteúdo para rede social, etc. Então, ele foi constrangido a fazer, foi obrigado, pediu demissão, entrou na justiça. O que acontece aqui, esse é meu segundo ponto, é uma dupla extração de valor. A gente está vivendo uma era das redes sociais que a VTube ela fez isso por quê, pessoal? Você acha que é para dar premiação para os trabalhadores? Ela fez isso para aumentar o hype dela. E talvez ela conseguiu ganhar, porque um país imbecilizado como o nosso, ela faz um negócio desse, eu tenho certeza absoluta, e eu nem preciso ver, que ela ganhou, o saldo ela ganhou mais seguidores, mais visualizações. Não, acho que nesse caso o tiro saiu pela culatra. Nesse caso aí não foi bom, não foi uma estratégia válida, assim. Eu até vi no TikTok alguém comentando que quando eles fecharam o perfil, foi provavelmente porque eles estavam perdendo muitos seguidores, as pessoas estavam entrando no perfil pra
pra deixar de seguir eles. Então acho que nesse caso em específico não foi positivo o saldo de tudo isso. Mais contratos publicitários. Porque esse é o buraco que a gente tá. Então esses influenciadores sabem que por pior que eles façam as coisas, vão gerar muitos seguidores, visualizações, e isso vai aumentar ainda mais o interesse de publicidade. Porque a publicidade ela não tá ligando pra ética moral, ela quer só ser vista. Então, o que é a dupla extração? A dupla extração é o seguinte, a cozinheira, ela é paga não somente mais para cozinhar, ela é paga para gerar conteúdo, né? A babá não é paga só para ser babá, ela vai ser paga agora, né, para performar nas redes sociais. Então, para a cabeça do influenciador, a vida inteira é um grande conteúdo. Então, para a VTube, o marido dela, tudo que existe na nossa vida é um conteúdo potencial para ser monetizado. O parto. Eu lembro que eu não sei se é Luna, a bebezinha lá, que já deve estar grande, mas na época, eu lembro que ela estava na barriga da mãe ainda, ela tinha acabado de saber que estava grávida, a primeira coisa que aconteceu, sabe o que foi? Ela criou um Instagram para um feto. Então a lógica das redes sociais eu lembro que tinha um influenciador também, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas era um dos bem antigos, assim, que também ia ser pai, né, enfim, o casal ia ter um filho, e o filho não tinha nem nascido, e ele já tinha um perfil no Instagram, e já tinha um contrato com a Coca-Cola, né, né. E isso faz muitos anos já, mas foi um dos primeiros filhos aí de influenciadores, digamos assim, né, a ser monetizados, né. Então, existe sim uma lógica, né, vamos dizer assim, de reality show da vida dessas pessoas, né. E, bom, eu não vou entrar no critério se é moral, ético ou não, isso cada um faz o que quiser da sua vida, né, e eles arcam com as consequências e com as benesses de tudo isso, né. Mas a gente percebe nisso também como as nossas vidas, né, por conta dessas influências e por conta das lógicas das redes sociais, as nossas vidas tendem a ser, então, filmadas e postadas, né, enfim, nessa lógica de se mostrar muitas vezes dentro das redes sociais, né, vou mostrar o que eu tô fazendo, né, antes era com uma ideia de ser para os amigos, né, acho que as redes sociais iniciaram no começo, assim, para ser uma redes sociais, né, então de socializar com pessoas conhecidas, enfim, de acompanhar, né? Hoje elas já não são mais redes sociais, né? Elas já são plataformas de conteúdo, né? Então você vai postando seu conteúdo, você vai recebendo engajamento, né? Você vai recebendo a validação das pessoas, né? E aí você tende a ter uma ideia de continuar postando aquilo, né? Porque as pessoas estão gostando, estão comentando, né? E assim você vai expondo cada vez mais a sua intimidade, né? Alguns poucos conseguem monetizar isso, conseguem receber dinheiro com isso, conseguem ganhar com isso, né? Mas a grande maioria apenas se expõe, né? Expõe a sua intimidade, né? Sem receber nada em troca, né? Apenas vendendo a sua imagem, vendendo a sua exposição, a sua vida para as plataformas digitais, né? O luto vira performance, o parto, o casamento e agora a relação patrão-empregado. Uhum. É um espetáculo. Então aqui tem uma dupla extração de valor, porque o motorista é pago para dirigir, mas ele será explorado porque esse conteúdo vai gerar visualização, hype, vai atrair mais patrocinadores. Dinheiro, monetização. Então, além de ser motorista, ele tem que recolher moeda da privada, né? E quem que fica com esse lucro? Quem que fica com o excedente dessa questão? Né? Então a funcionária da VTube está trabalhando 2 vezes sendo paga por uma. E a segunda jornada é performar nas redes sociais, ou seja, ela está performando a própria servidão, cara. Vocês conseguem entender isso? E a funcionária defendeu a VTube, e eu vou chegar lá. Um dos desafios que a VTube fez, esse é outro ponto que eu quero trazer, ela chamou, que é o desafio CLT, então veja a semiótica das coisas, né? Uhum. Inclusive, deixa eu fazer meu jabá, porque essas coisas eu estou discutindo dentro do nosso clube de livro e filosofia, que você pode ver aqui no primeiro link da descrição. A gente esse mês está lendo Sociedade do Cansaço, do Byung Chul Han. Mês que vem a gente vai ler Coisa de Rico, do Michel Alcoforado, que eu acho que combina muito com isso que a gente está falando. Então já tem a lista completa desse ano de leitura. E dentro do clube do livro a gente tem aulas de pensamento social brasileiro, teoria crítica da sociedade, e eu fiz uma aula só do G.C. Souza. O desafio CLT era o seguinte, olha,
Quem ganhar esse desafio vai poder entrar 1 hora mais tarde. Olha isso, né? Quer dizer... Um dos prêmios é diminuir um pouquinho o tempo de trabalho, né? Cara, que coisa bizarra, né? Pra mim é bizarro, assim, Enfim. Eles pegam direitos trabalhistas que foram conquistados com sangue, com luta, com greve, com pessoas, né, que perderam a vida e transformam em uma gincana. Gincana. É uma regalia. Mas o Brasil, ele tá acostumado a isso. O Brasil está acostumado a isso, né? Se a gente lembrar aí, o que eram os programas da televisão brasileira, né? Do Luciano Huck, principalmente o Luciano Huck tinha muito disso, né? O Luciano Huck adorava humilhar um pobre, né? Adorava, né? Vem da própria posição aristocrata dele também, né? Adorava botar um pobre para se humilhar na rede de TV, na rede de TV, no caso, para dar uma migalha para ele, né? O Silvio Santos, então, fazia aqueles programas, assim, às vezes vexame. Agora eu não sei como é que eu falo a palavra assim, mas de vexame, assim, de botar a pessoa numa situação de escárnio, né? Para poder dar ali 50, 20 reais, né, pra pessoa, né? E eu não tô aqui dizendo que as pessoas que estão fazendo isso ou são aquilo, não é sobre isso, mas sobre a lógica. A gente está pensando aqui sobre a lógica de reprodução desse tipo de conteúdo, né? Por exemplo, o Luciano Huck botava lá a pessoa para se humilhar, fazer uma dança, fazer uma apresentação, né? Para ela talvez ganhar uma reforma de um carro, né? Ganhar a reforma de uma casa. Né? Então ia lá, abria toda a intimidade da pessoa, mostrava tudo, ia na casa da pessoa e falava isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, não sei o que, tu tem que viver assim, tu tem que viver assado, né? Para depois... Tá, agora pega aí essa migalha aí dessa casa aí, essa migalha dessa reforma desse carro. Às vezes fazia umas reformas que estragava o bem material da pessoa ainda, né? Fazia umas reformas, enfim, lembro que tem aquela do pedreiro, né? Que fizeram uma reforma assim que o cara depois nem quis mais o carro, o cara ficou bravo, né? E tal, porque estragaram o carro dele, enfim. Então é isso, o pobre, ele pode ser humilhado. O pobre pode ser humilhado. Assim como são as relações de trabalho dentro das empresas. O pobre pode ser humilhado, o funcionário tem que ser humilhado. A lógica de senhor-escravo, né? Dentro das relações de trabalho no Brasil é muito grande ainda, né? Tanto é que a Justiça do Trabalho aí é abarrotada de processos judiciais, trabalhistas, por conta de humilhação de funcionário, por conta de exploração dos funcionários. Não é à toa, gente. Não é à toa. Não é à toa. A gente tem aqui um retrato específico de uma realidade que já existe, enfim, desde da escravatura. Desde a escravatura. É só a perpetuação dessa lógica, né? Só a perpetuação dessa lógica. Que o público, às vezes, ia escolher, né? Então é algo assim, meio que, olha, a gente vai pegar o trabalho e vai, né, sortear aqui alguns benefícios. E depois ela vai falar que ela é contra a escala 6x1, etc. Ou seja, isso é muito interessante. E aí, pra gente encerrar o vídeo, eu quero falar sobre a fala das funcionárias. Porque uma delas, a Edileia, se não me engano, ela falou... Eu separei o que ela falou aqui, cadê? Ela fala assim, o pobre não pode ter nada, a gente ama nossos patrões. Então ela meio que tava falando assim, poxa, a gente é pobre, eles estão dando uma possibilidade da gente fazer um extra, da gente concorrer a 20 mil, ganhar uma moto. E o que o povo tá se metendo? Veja, a Edileia não tá errada, pessoal. Porque o caminho fácil aqui é falar assim, alienada, burra, nossa, olha só como ela é explorada, ainda defende. Não. Existe um autor chamado Antônio Gramsci. O Gramsci, ele cunhou, né, uma coisa muito interessante que é a hegemonia. Já ouviu isso? Um pensamento hegemônico. Mas a hegemonia para Gramsci é o seguinte, ela explica o porquê. O barulho de WhatsApp é no vídeo dele, tá? Eu também achei que era aqui no meu, mas não é. Por que o oprimido defende o sistema que o oprime? Então por que a funcionária precarizada defende a VTube que explora ela nessa relação, né? Gente, porque o Brasil é tão desigual que, mesmo com todas essas circunstâncias, aquela alternativa é a melhor coisa na vida da Edileia. Exatamente, exatamente. Por que as pessoas continuam trabalhando em trabalhos que são humilhantes, degradantes e porque é o que tem. Porque é o que tem. O brasileiro é o que tem. Por isso que eu falo, quando a gente vai pensar num projeto de nação aqui no Brasil hoje,
a gente tem que pensar na melhora, na complexidade dos trabalhos no Brasil. Pensar em melhora de salários para o brasileiro, entendeu? Isso é poder, né, na classe trabalhadora. Isso é poder para a classe trabalhadora. Né? Por quê? Porque quando a gente tem uma base, né, de trabalhadores, uma base de produção mais qualificada, as pessoas não vão precisar se submeter a esse tipo de trabalho degradante, entendeu? Elas vão poder ter oportunidades de ter trabalhos com melhores qualidades, né? Hoje, os funcionários brigam por conta, né? Os trabalhadores brigam por conta de uma vaga de trabalho. O ideal seria que as empresas brigassem para ter esses funcionários, né? Assim como era, por exemplo, há alguns anos atrás, na área de TI. As empresas se degladiavam pelos funcionários, né? Por quê? Porque tinha baixos funcionários formados, com a qualificação necessária no mercado, enfim. Então as empresas se degladiavam para ter bons funcionários, oferecendo melhores salários, melhores benefícios, enfim. Né? Como a gente tem hoje uma base de trabalho que exige muito pouco de formação dos profissionais, então qualquer funcionário funciona, qualquer funcionário pode exercer aquela atribuição, as empresas começam a trabalhar no menos possível. A gente vai reduzindo os benefícios trabalhistas, a gente vai reduzindo o valor do salário, a gente vai reduzindo os direitos trabalhistas. Então a pessoa antes tinha alguns direitos a mais, tinha um plano de saúde, um vale alimentação e tal. Se perdeu isso, se baixou o salário, até um momento em que agora as mesmas vagas são para profissionais PJ, então você perde até a segurança do trabalho, né? Por quê? Porque você tem um exército de reserva, né? Para disputar aquela vaga. Então sempre vai ter alguém para entrar naquela vaga, infelizmente. Irmão, ela não tem estado, ela não... Aliás, falando, por exemplo, assim, puxando a sardinha pro meu lado, falando dos psicólogos, por exemplo, né? Às vezes eu vejo pessoas, até outros psicólogos com mais tempo de formação, com carreiras mais consolidadas, dizendo assim, mas por que as pessoas se submetem a esses sites que pagam R$30 para os psicólogos, se submetem, então, a planos de saúde que pagam R$12 num atendimento do psicólogo? Se submetem por quê? Porque eles precisam trabalhar. Porque tem profissionais formados e as pessoas não têm condição de pagar, às vezes um valor minimamente aceitável para o profissional, e eles precisam comer no final do mês, precisam comer. Quem tem fome tem pressa, não dá tempo de esperar aparecer um paciente que vai pagar o valor justo, não dá tempo, né? Quer acabar então, por exemplo, com a exploração dos psicólogos por esses cartéis de plano de saúde, por esses cartéis de clínicas de plano de saúde, por esses sites que pagam merrecas para eles? Quer acabar com isso? Vamos lutar por uma melhora do trabalho, da condição de trabalho do brasileiro, uma melhora da salarial. Se as pessoas recebessem mais dinheiro, já falei isso aqui várias vezes no canal, se as pessoas recebessem mais dinheiro, elas teriam dinheiro para pagar um psicólogo. Hoje as pessoas não pagam porque elas não têm dinheiro. Não tem dinheiro, pronto. Muitos gostariam de fazer terapia com psicólogo, mas não tem dinheiro para pagar. A renda é curta, né? Tem assistência social, ela não tem oportunidade, ela não teve acesso, às vezes, a uma educação nível superior, técnico, etc., que é a grande realidade desse serviço doméstico no Brasil, e é por isso que a gente teve que lutar por PEC das domésticas, etc. Então, a gente tá aqui num ponto que, para a Edileia, essa indignação dela de, eu amo meus patrões. É isso mesmo, ela ama mesmo, porque a melhor alternativa da vida dela é a boa vontade da VTube. Ela não pode contar com mais nada. O país abandonou ela. O Estado brasileiro virou as costas para essa pessoa. E é por isso que, como eu falei, em países que você tem um estado de bem-estar social maior, esse tipo de serviço não existe. Esse tipo de serviço ele é realizado majoritariamente por imigrantes. Em qualquer país. No estado... Então que os brasileiros saem daqui para ir para os Estados Unidos para ser babá, para ser empregado doméstico, para ser carpinteiro, para ser jardineiro, né? Não desmerecendo esses trabalhos de maneira nenhuma, mas é por quê? Porque os americanos não querem fazer. Então quem faz é os imigrantes. É isso. Para eles isso é um trabalho de menor qualidade e eles não vão fazer. Eles vão pagar para quem é imigrante, né? Eles conseguem pagar menos ainda para ser feito. Hoje em dia já mudou isso, né? O Trump mandou todos os imigrantes embora. Agora os americanos, e também está numa crise econômica severa,
agora os americanos estão tendo que fazer isso mesmo, né? E aí a gente tá vendo as próprias contradições naquele país, né, acontecendo, né? As feridas se abrindo. Estados Unidos você não tem americano sendo cozinheiro, doméstico, não tem, é imigrantes. É brasileiro que vai pra lá ser babá, ou então é adolescente que faz isso pra juntar um dinheirinho, né? Ele é babá de alguém ali do bairro dele, etc. No Brasil não, no Brasil você constrói, aí é outra questão, né, que é a vida perfeita das patroas, ela só é possível porque você tem um exército de corpos, muitas vezes feminino, que estão atrelados a esse trabalho doméstico, sendo explorados ali. É uma massa, né? Que é a ralé do G.C. Souza. Quer dizer, então a Edileia não tá errada. A Edileia tá certa, né? No país desse, desigual, amar o patrão é a melhor alternativa que ela tem. Pessoal, acho que a gente já pôde conversar o que a gente gostaria, o vídeo já tá ficando meio longo, e eu já entendi, a gente já conseguiu entender qual que é a linha de raciocínio dele, né? Sim, eu acho que foi um episódio bem constrangedor. Eu acho que não é nem... A palavra pra mim é constrangedor, toda aquela situação, sabe? De constrangimento. Tanto meu quanto das pessoas que participaram de tudo isso, né? Mas só reflete, então, uma realidade. É uma realidade da classe trabalhadora brasileira, né? Só reflete uma realidade do que é a relação de trabalho no Brasil, essa relação de subserviência, né? Essa relação de empregado e empregador, né? Enfim. Bom, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que a gente tem comentado aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Eventualmente, se você gostaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e, enfim, as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? No mais, seria isso. Agradeço a visualização de todos. Forte abraço, valeu, falou. Até o próximo vídeo.